Você ama, você cuida, você tenta acertar, mas no fim do dia sempre sente que ama mais, que se entrega mais, que tá carregando o relacionamento nas costas. Você vive ansiosa, tentando adivinhar o que ele sente, o que ele pensa, se ele vai te responder. Mas o vazio, ele não começa quando ele some. Começa quando você repete de novo o padrão de se apegar a quem te machuca. E hoje você vai entender a raiz da sua insegurança emocional e por que você vive com quem não te escolhe como prioridade. E durante o vídeo, eu vou te mostrar 3 ferramentas simples que podem mudar a forma como você se olha e como você se relaciona. Talvez você ache que a sua insegurança só aparece nas crises, mas ela mora no seu dia a dia, nas pequenas atitudes, na forma como você tenta se proteger e sem querer você acaba afastando quem você queria que estivesse perto de você. Então eu vou te dar 7 atitudes para você se identificar. E se você sentir alguma delas refletindo em você, é a tua insegurança que está falando. Ela não te protege, ela só te afasta das pessoas. Primeira atitude, o ciúmes constante. Você até diz que não quer controlar, mas se pega abrindo o WhatsApp dele, sentindo raiva de quem curtiu a foto, criando 1000 teorias na tua cabeça. Você é capaz de stalkear, inclusive, a ex dele. A frase que te define é: se eu não vigiar, eu perco. Se eu relaxar, ele vai embora. E a origem dessa sua atitude é o medo de ser deixada, porque na infância, o amor e a presença eles eram incertos. Você aprendeu a viver em alerta. Tinha dias que a tua mãe te abraçava e no outro ela mal olhava na tua cara. Então você aprendeu a vigiar o humor dela o tempo todo. Será que hoje ela vai me amar? Se ela sorria, então, ufa, isso é um alívio. Se ela fechava a cara, meu Deus, que desespero. E hoje, sem perceber, você faz o mesmo com quem você ama. Você fiscaliza cada gesto, cada ausência, porque você aprendeu que se você relaxar, você perde. Segunda atitude, autoanulação. Você muda o que ia dizer, você ri de piadas que não acha graça, você troca até de roupa porque ele fez cara feia. Você é capaz de cancelar um plano seu para se encaixar no plano dele. A sua frase é: se eu for eu mesma, ele se afasta. E a origem no trauma infantil é porque você ser aceita era mais importante que ser você. Desde cedo você aprendeu que dar trabalho era motivo de rejeição. Quando você tentava falar alguma coisa, alguém dizia: menina, para com isso, que feio. Quando você era espontânea, vinha bronca. Quando você obedecia, aí você ganhava um elogio. E com isso você se tornou uma especialista em suavizar a sua presença. Você engole a própria vontade para manter um clima leve. E você continua fazendo isso hoje em dia, só que no relacionamento. Você se molda, você se cala, você se sufoca. Próxima atitude, carência disfarçada de cuidado. Você é aquela que controla tudo, o que ele come, se ele vai ao médico, a hora de sair, a hora de voltar, tudo isso em nome do cuidado. A frase que te define é: se eu não lembrar ele, ele se esquece de mim. E a origem disso é a invisibilidade afetiva. Você cresceu tentando ser útil para ser notada. Você descobriu uma coisa desde cedo: quando você ajudava, você era notada. Se você pegava um copo de água pro seu pai, ele dizia: ah, muito obrigado, minha filha. Se você fazia tudo certinho, você ganhava um sorriso. E aí você internalizou a seguinte mensagem: eu preciso ser útil para ser lembrada. Então hoje esse cuidado excessivo com o seu par é só a sua criança dizendo: me nota, por favor. Mas acontece que na prática você virou a mãe dele e não a parceira. Até aqui a insegurança parece meio óbvia, né? Mas tem um tipo que é ainda mais perigoso. É aquele que se disfarça de maturidade. Aquele que ninguém percebe, nem você. A quarta atitude é escolher sempre o mesmo tipo de parceiro inacessível. O teu par é um cara misterioso e você diz que ele é maduro, reservado, calmo. Mas na prática, ele é frio, ele é distante, ele é ausente e você se sente sozinho ao lado dele. A frase que te define é: eu só me sinto viva quando eu tô lutando por atenção. Você se acostumou a implorar por atenção quando era criança. Amor é conquista, esforço, desafio. Se tá fácil, não é amor de verdade. Quando você tirava uma boa nota, quando ajudava demais, quando se machucava, o amor nunca era fácil, o amor era uma conquista diária. Então você cresceu acreditando nisso, esforço. Então quando aparece um cara que é emocionalmente disponível, você acha sem graça. Mas aquele que é frio, ausente, aí você tenta provar que você merece, porque no fundo você ainda acha que amar é lutar. Quinta atitude, aceitar migalhas como se fosse amor. De vez em quando ele te dá um abraço, um beijo e manda um bom dia. E você se sente culpada por querer mais, sendo que ele faz o mínimo. A frase que te define: se eu pedir demais, ele vai embora. Você aprendeu a agradecer por migalhas, porque na infância afeto era raro e vinha com alguma condição. Um parabéns da sua mãe era uma coisa muito, muito rara. Um abraço do seu pai? Quase nunca. Então, cada migalha que vinha era recebida como se fosse um banquete. Você aprendeu a agradecer pelo mínimo como se isso fosse o máximo. E hoje, adivinha, você repete isso. O mínimo de afeto dele já basta. E você ainda se sente culpada por querer mais. Porque você aprendeu que pedir carinho era ser carente demais. Agora, o pior é quando você começa a chamar de amor o que na verdade é só sobrevivência emocional. E a sexta atitude fala muito disso, que é se fazer forte o tempo todo. Você nunca desabafa, não chora na frente dele, você finge que tá tudo bem e segura
segura tudo no peito até você explodir sozinha. A frase que te define: é melhor parecer forte do que correr o risco de ser descartada. Quando pequena, demonstrar dor era motivo de punição, vergonha ou abandono. Você aprendeu que sentir demais era ser fraca. Se você chorava, alguém dizia: engole esse choro. Ou então pior: se continuar assim, eu vou te deixar sozinha. E aí você aprendeu rapidinho: mostrar dor era um risco. Então você se fechou, criou uma armadura. Hoje você não chora, não pede ajuda, acha que segurar tudo é ser forte. Mas no fundo, é só a sua criança morrendo de medo de ser descartada de novo. A sétima atitude, a incapacidade de se mostrar frágil. Você quer dizer: poxa, eu me senti sozinha ontem, mas aí você solta uma indireta ou você se fecha. Ou então você desconta em outra coisa. Mas você nunca diz isso com todas as letras. A sua frase é: se eu mostrar minha dor, ele vai usar contra mim. Porque quando você tentou se abrir lá na infância, você foi ignorada ou humilhada. Você abriu seu coração e riram. Ou pior, usaram contra você. Talvez você tenha contado um segredo e virou motivo de piada. Então você aprendeu: expor a dor é perigoso. Hoje, quando você sente alguma coisa, você engole em seco, finge que não doeu, dá uma indireta, vira briga. Mas o que você queria no fundo mesmo era poder dizer: me escuta, tá doendo. Olha só, essas atitudes não surgiram do nada. Elas nasceram da sua história. E se você se identificou, respira, você não tá sozinha. Eu vou te passar 3 ferramentas que são seu kit de emergência emocional. Eles não vão curar tudo, mas vão te ajudar a devolver o controle da sua vida. Primeira ferramenta: as 3 perguntas de ruptura. Quando é que você vai usar? Na hora que seu coração acelerar, que a insegurança toma conta. Você vai se perguntar: primeiro, eu já vivi isso antes? Depois, como eu costumo reagir quando isso acontece? E terceiro, o que eu ainda não tentei fazer de diferente? O objetivo dessa ferramenta é romper o piloto automático emocional e interromper o padrão de sempre. A segunda ferramenta: anota o gatilho, não o comportamento. Quando é que você vai usar? Depois que a briga passou, quando o turbilhão baixou. Então, em vez de você escrever "eu tive ciúmes", escreva: eu me senti excluída quando ele postou e não me respondeu. O objetivo aqui é mapear a dor real e não o sintoma. E a terceira ferramenta é uma ferramenta simples, mas muito poderosa. É a pergunta da melhor amiga. Quando você estiver se julgando, se culpando por sentir demais, você que é boa de consolar todo mundo, agora pare e se pergunta: se fosse a sua melhor amiga vivendo isso, o que você diria pra ela? O objetivo aqui é acessar a compaixão, aquela que você oferece pra todo mundo, menos pra você mesma. Olha só, você não é fraca. Você só tá exausta de se esforçar por tanto amor. Mas amor de verdade, ele não exige esforço desesperado. Ele exige presença, escuta e reciprocidade. Essas atitudes suas não surgiram do nada. Elas nasceram de uma criança que aprendeu a se anular para merecer carinho. Mas hoje você pode fazer diferente. Se esse vídeo te fez pensar, comenta aqui: sou eu. E se você sente que mesmo tentando tudo, ele tá se afastando, tem um vídeo aqui do lado que você precisa ver. Você tá afastando do quem ama e nem percebe. Ele vai te mostrar como salvar o que ainda pode ser salvo. Então, agora é a hora de você se inscrever aqui, curtir e ativar o sininho, porque aqui nós falamos sobre a vida real e o relacionamento real, sem romantizar, mas com profundidade. E lembra de um detalhe: você não quer ser escolhida por sorte, você quer ser enxergada de verdade. E isso começa quando você para de se esconder de si mesma. Então, um abraço e até o próximo vídeo.